Olá, Olá, boa tarde, Marabu. tudo bem? Tudo bom sim, e você? Na paz, Olha, hoje nos pediram para falar sobre a neuroplasticidade. tudo bem. Vamos falar da capacidade do cérebro em se adaptar e moldar, mudando o sistema nervoso, dando estrutura, funcionamento, desenvolvimento, probabilidades de novas experiências diante da plasticidade neural na própria neuroplasticidade sistêmica, que dá condições ao cérebro decodificador de dados conduzir os caminhos e captar dos outros cérebros e condicionar sistemas para expressões nas sinapses e cognições da própria expressão. Este tema está sendo abordado devido à necessidade de construção de suportes para que novos temas sejam construídos e linearizados com maior capacidade intelectiva, maior base emocional, para que tais informações não sejam deturpadas, pois não é o desejo, e para que haja compreensão de outros termos e temas no desenvolvimento da base de dados que nos propomos a trabalhar, entende? Sim. Então, esse é porque existe uma crença no que roda no sistema de que à medida que as pessoas vão envelhecendo, a capacidade cerebral, a memória, tudo isso vai se perdendo de alguma maneira. Então, isso é só uma crença? Como fica a A neuroplasticidade? capacidade, a capacidade neural não se perde, não há um bloqueio sistêmico ou biológico, fisiológico. O que existe é uma descrença na capacidade emocional e na expressão emocional que vai se desvelando com os anos. Seja uma criança, e sua capacidade absortiva e intelectiva só irá expandir. E todas as informações diante da sabedoria construída com os anos serão confirmadas, firmadas e expressas através da criança interior, que está em todos. Plasticidade sináptica, dentro das condições e das ocorrências, dentro dos mesmos caminhos trilhados entre os neurônios. As sinapses são realizadas constantemente dentro de processos aonde o ser busca no todo todas as informações compatíveis com seu padrão vibracional. E assim são expandidas as capacidades neurais e mantendo uma inteligência emocional, uma capacidade emocional, um religar emocional saudável, expressível, sereno, equilibrado. O mundo está à sua volta para ser captado e expressado. O mundo como realidade, macrocosmo. Entende? Então, o que ocorre no processo que se chama de envelhecimento e na perda de algumas funções cerebrais, não é então a capacidade neural, é uma. Ai, eu não gosto de É usar a um palavra problema, atrofiamento mas emocional. sim, é um problema emocional. Sim, é uma falta de capacidade emocional para É um envelhecer. atrofiamento. Uhum.
Existem vários dados e vários estudos sobre senhores e senhoras com problemas cognitivos, problemas de memória, e o desenvolvimento de que brincadeiras e condições saudáveis, de que emoções e uma vida feliz, se não trazem a memória de volta, pelo menos estabilizam o processo. Porém, existe uma carga energética contida e emanada diante da própria existência, que aglutina através de um problema neural. Olhar diante da neurociência, olhar os dados e sintomas, apenas denominam padrões e nomes. A proposta é um pouco diferente. Compreende? Sim, mas o que causa esse atrofiamento emocional? Qualquer resposta finita iria limitar as milhões de causas e milhões de processos. Mas o podar da alma e o limitar da autenticidade são as bases diante da própria existência e do próprio problema. As crenças de que os mais velhos não podem, as crenças de que o mundo é para os jovens, as crenças de que os jovens constroem um país melhor, os processos contrativos naturais da existência levam a certos processos e certos aglutinamentos energéticos psicossensoriais que psionicamente vão construindo uma parede entre o eu e o sentir. A simplicidade e a felicidade, independente das bases facultativas e das especialidades pessoais, sempre nos levam a uma vida mais serena e tranquila. Entende? Sim. A própria plasticidade do córtex cerebral adulto, dado como CNC, dá a própria ênfase ao córtex cerebral, local onde contemos as nossas representações sensitivas e motoras. São uma comunicação emocional entre o sistema e bolha, entre as bolhas e o sistema. Dando ênfase ao sistema, o processo de intervalo entre uma bolha e outra, sendo um espaço, um ponto basicamente sistêmico e funcional para que haja tal informação e comunicação. Ou seja, o espaço é ilusão, porém existe para que haja interação e coexistência de deuses. Diante desses processos, o próprio córtex, o próprio processo cerebral, dentro da mesma plasticidade, dão a essas estruturas um processo altamente dinâmico, pouco conhecido, a base da própria mudança do contínuo, a base da mudança da capacidade de se acostumar a ambientes de adaptação, são descontinuadas. E normalmente, o corpo, como necessita da criança interior ou da inteligência emocional comunicativa, expressa isso em um padrão comportamental, expressa isso em um padrão emocional, expressa isso em doenças, expressa isso em dependência, expressa isso em problemas familiares e ações e reações. Compreende o padrão? O Sim, padrão, compreende o padrão. esse padrão da interação com o espaço e a comunicação dessa interação. Desculpe, falhou. Não, eu perguntei se o padrão que você se refere é esse padrão da interação com o espaço, a interação com outros co-criadores e a comunicação dessa interação? Essa comunicação entre O padrão sistema e das bolha? doenças, dos processos das pessoas que ficam mais velhos, aos mesmos padrões de atrofiamento emocional, onde o corpo expressa fisicamente essas necessidades.
Sim, sim. Esse padrão de podar da alma e limitar da autenticidade em diferentes Exatamente. configurações, mas sempre essa mesma essa base. Será melhor abordado em cada patologia, em cada doença e em cada estudo. Mas, como disse no início, as bases estão sendo construídas e assim poderemos ter meios de explicar de forma mais simples e sistêmica certos problemas e condicionamentos. Entende? Sim. Iremos entrar na plasticidade de sistemas de redes neurais ou neuronais. Os próprios neurônios estão conectados em circuitos neuronais por vários tipos de sinapses excitadoras, bases químicas, bases inibitóricas e bases, sim, bioelétricas, elétricas. A comunicação ou a própria sinapse nada mais é do que um choque, aonde nesse choque existe como uma impressão. É como que se nesse xerox da existência um caminho fosse criado diante da percepção do todo. É como se um xerox do caminho que você realizou no próprio sentir e no próprio emocional fosse realizado. E diante disso há o aprendizado e há o registro entre os caminhos entre os neurônios e a comunicação energética. Entende? Por isso que uma pessoa que sofreu um trauma quando criança, ela revive aquela memória. Outras partes do próprio cérebro dão condicionamento à decodificação dos dados da própria linearidade de tempo e existência. Se o trauma afeta a capacidade e o processo de reviver, é uma necessidade do próprio cérebro em se adaptar às novas condições, e até mesmo o processo de sentir em se conhecer melhor durante tal experiência, que sempre é mútua. As bases dos mesmos processos apresentam uma variedade em características que dão funções e até mesmo moldam as transmissões sinápticas. O papo parece complexo, mas é como se você tivesse uma folha e antes de existir a impressora ou copiadora Xerox, existia um sistema onde você rodava sobre o álcool e fazia cópias. Sim, Você se mimeógrafo. lembra? Sim, chamava Mimeógrafo. mimeógrafo. A sinapse é um mimeógrafo do cosmos. Entende? De que forma? Energeticamente você trilha um caminho, fazendo um espelho sobre todo o conhecimento existente. E você faz esse mesmo caminho. Você copia a base da existência, mas não a multiplica. Apenas cria um caminho, como se você olhasse uma folha que trilhasse um caminho nas estrelas. O caminho é a sinapse, e as estrelas são o todo, conhecimento. Compreende? Olha, sim, interessante. Então, as estrelas Você acha são. que sabe, mas sempre capta. As estrelas são só uma analogia, mas é para que haja melhor compreensão. Sim, Compreende? mas sim, mas é essa impressão que fica na página que passa pelo mimeógrafo, No mimeógrafo. ah, E aquele caminho fica registrado como um caminho entre os neurônios. Compreende? ah. Eu acho que sim. Mas por que a analogia com as estrelas? Porque é uma impressão, elas
Por que a impressão energética daquele... Por que, não? Por que as estrelas nisso? Porque é o mais fácil. Imagine uma folha. Essa folha tampa algumas estrelas, mas não tampa outras, e te dá uma rota entre o próprio conhecimento. Imagine você no oceano, e todo o oceano são as informações do todo. E para que você decodifique e use tais informações através do que vocês chamam de conhecimento, uma compreensão do saber, um mapa, um colher das informações. As sinapses são uma receita de bolo, aonde fica registrado no seu cérebro apenas o caminho, mas as informações são do todo. E quando você precisa expressar tal conhecimento dentro de qualquer especialidade, você pega aquela receita e colhe as informações do todo. Entende? Então, na verdade, ninguém nunca expressa nada Novo. 100% novo. Nada é 100% novo. Tudo já existe, porque o novo depende do tempo. E o tempo também não existe. Mas ele decodifica e revela, porque aquele grupo pode não ter decodificado aquilo ainda. A cognição nada mais é do que um expressar das próprias sinapses dentro daquele grupo. O expressar e o desbravar de tal conhecimento ocorre apesar não, ocorre condicionando aos campos morfos. Diante disso, todos os campos se adaptam e desbravam. Porém, cada um vai realizando as suas sinapses e dentro da sua plasticidade de circuitos, dentro das mesmas redes neurais e neuronais, são expressadas o mesmo caminho, e são decodificadas e realizando novas concentrações, e novas emanações e novos pulsos de informações. E todos vão buscando as informações do oceano do saber, da caixa, que é de todos. Compreende? Entendi. Mas então, as teorias do direito sobre o direito autoral se complicam um pouco. Autoral, autoridade, imposição sobre o eu, que se apenas se vê, mas não existe, onde o eu apenas expressa o que todos já sabem. O eu é tudo e tudo. Mas estamos evoluindo. Hoje, diante dos achismos e pontos de vistas, tal lei faz todo sentido. Porém, em uma amplitude maior, isso é incoerente, ilógico, inapto e irrelevante. Autoria, assim como nomes. E como se opera sem nomes? Pelo padrão que você deixa. O nome em autoria, mas o nome é de suma importância diante do som que o seu vibrar faz diante das percepções. Ele mostra que ele é você. Porém, dentro das autorias, o nome é irrelevante. Mas eu sei que você é você a partir do seu padrão. Logo, isso pode ser chamado de nome, ou até mesmo o nome que você escolhe para nascer, que, como exemplificado dentre os mapas, não é algo à toa. Compreende? Sim, muito interessante. Dentro das mesmas bases de plasticidade de circuitos, os mesmos neurônios são conectados por vários tipos de sinapses. Dentre as mesmas bases que foram mencionadas anteriormente e redemonstradas agora, podemos expressar que especificadamente todos os processos de conhecimento e de cognição e de processos de compressão de informações, gerando as dadas ideias, são pulsares e compressões.
mostrando o mesmo sistema de funcionamento dentre a própria magia e o que foi explicado anteriormente. Assim, temos condições de dizer: o saber é de todos. As expressões, momentaneamente, são de alguns, mas o conteúdo é do todo, macrocosmo, e mesmo assim seu, e meu, e de quem ouve. E por isso todo conhecimento concentrado e pessoal, toda música, todo expressar e todo pulso, toda arte se perde quando o ego se mostra e se baseia na existência do eu. Compreende? Como assim toda a criatividade se perde quando o ego se mostra? O que ocorre quando alguém acha que é muito importante e acha que sem ele a arte não se manifesta, pois é o dedo dele que faz aquilo funcionar? O que ocorre quando um músico faz músicas belíssimas e composições magníficas, e ele se exalta diante de tais composições, e ele, egoicamente, demonstra apego a tais composições? Alguns dizem que ele perde sua criatividade. Ócio criativo é um processo reverso, onde você se une ao emocional e se desprende do eu, e tem a capacidade cognitiva de expressar conhecimentos que você não faz ideia que tinha acesso. E o processo contrário é o apego às informações e o apego ao saber, que leva ao processo de se perder diante do que você acha que sabe, e não se abre para o todo a seu derredor. Compreende? Então, por isso que existe o fenômeno do músico que começa muito bem, super criativo, e depois é como se as composições ficassem repetitivas. É o que eu estou dizendo. Dentro dessa mesma base, existe um estudo atual chamado neurogênese em adultos. Esse estudo pode demonstrar, diante do próprio hipocampo, o estudo das dadas doenças neurodegenerativas, dentro do próprio sistema da depressão ou estresse, dentro do próprio estudo da manutenção e ativação e seleção dos próprios estudos e neurônios, o menino Bulga, expansão de células neuronais progenitoras intermediárias, migração de células neurais, integração de novas células e a própria maturação do sistema de cada neurônio em si. A busca do próprio conhecer, do conceber e de onde as informações são registradas faz com que tais estudos de suma importância sejam um tanto contraditórios. E a contradição gera contração, e a contração gera aglutinamento, e logo um pulso, logo uma ideia, e logo uma teoria. E assim vamos caminhando. Compreende? Me ficou uma pergunta lá atrás. Podemos voltar? Ou vamos para frente e depois eu faço essa pergunta? Por favor. É porque me veio uma pergunta a respeito dos nomes, porque você falou que a essência escolhe um nome que vai expressar a Ela não assinatura. escolhe. Não há escolha, não há eu. Ela tem um Então, como, padrão. Esse padrão é sentido, que é como a música. Determinados espectros são sentidos de ter determinadas formas, e assim você nota notas musicais.
E o seu padrão vibracional único gera um tipo de som, e esse som é o seu nome. É o que chamam de nome real. Eu tenho o Mas meu, você tem o seu, e cada um tem o seu. e por que a gente não lembra esse nome real, então? Por que não serve? Mas e o nome que a Se você pessoa. lembrar que foi uma xamã que ajudou o menino durante os processos de autoadaptação, crescimento e serenidade em uma de suas vidas, apegos de tal vida, apegos de tal processo, apegos de tal conhecimento podem ser filtros que deturpam o desbravar e o conhecer, sendo uma ferramenta de suma importância para quem nos ouve. Nada é por acaso. Mas por quê? Sim. Não, porque. Não, mas e o nome que esses. O que determina o nome para cada encarnação, então? O que você vai fazer, o que você vai ser, as influências energéticas que o padrão encarnacional demonstra. E assim você tem um certo padrão e pode escolher o nome que você quiser dentro do encaixe desse padrão energético. O seu, por exemplo, significa duas coisas importantes nesse planeta. Pegue o significado e vá à essência de cada significado, e assim você terá o padrão da sua escolha. Quem sabe se lembre de mais coisas. E por que em algumas gerações tem nomes que se tornam bastante comuns? Por exemplo, vamos olhar no Brasil, Porque tem toda uma existe um geração de padrão numa patrícias e geração tudo. inteira. Geração Y, geração Z, geração X. Porque existe um padrão comportamental na geração. Porque existe um padrão de nomes também. Nomes expressam energias. E se existe um padrão comportamental em toda uma geração, existe um padrão energético de uma proposta da geração. E assim, seres usam os nomes que se adaptam a tais padrões. Pois o nome Patrícia, Lucas, Daiane, todos os nomes expressam frequências e comunicações, percebidas ou não. Compreende? Muito interessante, porque aqui estão se tornando muito comuns nomes mais gregos, mais tradicionais. Os nomes mais comuns hoje em dia são Sofia e Isabela. Tem vários nomes que não eram comuns, não são nomes tradicionais da cultura, e estão entre os 5 nomes mais comuns dessa geração. Você entra numa sala de aula, tem sempre 2, 3, 4 crianças com esses mesmos nomes. É normal. Interessante. Eu prefiro a neuroplasticidade. Acho Mas mais sim, fiquei presa interessante. nisso dos nomes. Isso, vamos voltar, vamos voltar. Aliás, nem sei, qual foi a relação entre os nomes e a neuroplasticidade? O padrão, a própria comunicação, a própria expressão do emanar da emoção. Mas doenças neurodegenerativas e a própria plasticidade neural, o próprio estudo da neuroplasticidade do próprio AVC, influências do estresse e depressão na plasticidade neural, a própria idade e plasticidade, a própria memória e aprendizagem serão melhores abordadas no futuro. Fora esses contextos, ficou alguma dúvida? Não, em mim não. Convidamos as perguntas, se ficou dúvida em alguém. Obrigado. O convite é analisar o ambiente, analisar o condicionamento social, analisar os processos individuais e emocionais, os registros arcásticos, analisar os registros familiares, analisar principalmente a si mesmo, e assim interpretar as sinapses e processos no próprio contínuo, na própria existência.
e praticar o autoconhecimento. Obrigado. Até breve. Gratidão.